Josué capítulo 1, a partir do verso 1 também. Queridos, antes de eu ler o texto, deixa eu fazer só aqui um quebra-gelo com você. O quebra-gelo, a intenção aqui é ajudar você a gravar a mensagem, tá bom? Ajudar você a fixar essa mensagem aí no seu coração. Você que está aqui, você que está em casa, eu quero que você faça também. O quebra-gelo aqui é uma pergunta, ou não é nem uma pergunta, uma afirmação, né? Eu quero que você fale para a pessoa que está junto com você, você que está junto com alguém, fala assim: você não é um Zé Ninguém. Fala para ele aí. Você não é um Zé Ninguém. Fala aí para a pessoa: você não é um Zé Ninguém, Yara. Viu? Você não é um Zé Ninguém, não, Gilmar. Agora você fala isso para ele: mas você foi chamado para escrever história. Você foi chamado para escrever história. Amém? Queridos, vocês que estão em casa, você não é qualquer um. Você não é um Zé Ninguém. Você foi chamado para escrever história. Amém, queridos? Glória a Deus. Josué capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 9. Vamos lá. Não, o pastor se empolga e acaba se estendendo. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos repetir essa frase aqui, ou esse versículo, que é muito tremendo, para encorajar os nossos irmãos. Fala aí para ele também. Vamos lá, o verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Não foi Deus que te ordenou? Fala assim: não foi Deus que te ordenou? Seja forte, corajoso, não se apavore, não fique desanimado, não, pois o Senhor, seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Glória a Deus. É maravilhoso esse texto, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Antes de trabalhar esse texto base aqui, nós vamos ficar nesse texto base de Josué, mas eu quero citar alguns outros textos. Eu quero citar o texto de Gênesis 12, do verso 1 ao verso 3, só citar, não precisa abrir não. Se você anota, pode anotar esse texto. É aquele texto que fala da chamada de Abraão, chamada de Deus para Abraão, onde Deus fala: Abraão, sai da tua casa, né? Da casa do teu pai, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, de ti farei uma grande nação, tornarei famoso o teu nome, ou em outras versões fala: te engrandecerei o nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, queridos? Eu quis citar esse texto aí, porque quando a gente observa esse texto, a gente vê que a vontade de Deus, né, é fazer conosco o que também fez com Abraão. Eu vejo isso. Fazer o que, pastor? Nos tornar famosos, ou em outras versões, engrandecer o nosso nome. Ô pastor, que isso, né? Antes de você pensar que essa mensagem é uma mensagem antropocêntrica, que o homem está no centro, quer tornar a gente famoso, pastor? Não é famoso no sentido segundo os padrões desse mundo. Como eu disse, tem outra versão que fala: te engrandecerei o nome. Mas o que ele quer fazer é o que ele fez, como fez com Abraão. Ele quer que as nossas vidas façam a diferença. Que através das nossas vidas, queridos,
muitas outras vidas sejam abençoadas, que nós sejamos sim conhecidos para a glória de Deus, que as pessoas, muitas e muitas pessoas possam ver a glória de Deus nas nossas vidas e o nome de Deus seja glorificado através da minha e da sua vida. Amém, queridos? Deus não queria que Abraão fosse o bambambam aqui, que as pessoas idolatrassem Abraão, não. O que Deus queria na vida de Abraão é que as pessoas olhassem para a vida de Abraão, através da vida de Abraão, as pessoas conhecessem o Deus Criador, glorificassem a Deus, e viessem a conhecer a Deus. Era isso que Deus queria. Tornarei famoso o teu nome, engrandecerei o teu nome, para que através de Abraão, outras nações fossem abençoadas e conhecessem o Deus de Abraão. E esse princípio continua para mim e para você. Deus quer usar as nossas vidas para que outras pessoas conheçam o nosso Deus e através das nossas vidas venham ser abençoadas com o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Como eu disse, isso não significa que Ele quer que a gente tenha glória para a gente, não. Mas a vontade de Deus é que a gente venha ser luz nesse mundo. Eu quero que você abra em Mateus, capítulo 5, verso 14, verso 16. Mateus 5, verso 14, verso 16. Olha o que diz aí. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. A candeia não é acesa para colocar debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Queridos, Deus nos chamou para sermos luz, e não é uma luz que é para ser colocado debaixo da vasilha, mas é para ser colocado no lugar aonde ilumina, aonde há trevas, para que as trevas sejam dissipadas. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, os homens possam ver as boas obras feitas por Deus através das nossas vidas e venham glorificar a Deus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Nós fomos chamados aqui para fazer diferença, para ser luz nesse mundo. Não é para ser uma luz que é colocada debaixo da vasilha e que ninguém vê, mas é para ser luz que brilha, onde todos olham e falam que luz é para estar onde? Onde há trevas, para que ali seja dissipada, as pessoas possam ver as boas obras e venham glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Amém, queridos? Olha que texto tremendo. Nós não fomos chamados, queridos, a gente não foi chamado aí para ficar no anonimato. Por isso que Deus fala isso para Abraão: tornarei famoso ou engrandecerei o teu nome. A gente não foi chamado para ser crente, agente secreto. Aquele crente que está no trabalho, que está na escola, que está no meio da parentela, mas ninguém sabe que você é crente. Não tem nenhuma atitude, não tem algo que demonstre, as pessoas não sabem que você é crente. A gente não foi chamado para ser crente secreto, e a gente não foi chamado para ficar no anonimato, a gente foi chamado para ser luz e ser colocado no lugar onde as pessoas vejam, brilhe a nossa luz e o nome de Deus seja glorificado e elas desejem servir o Deus que a gente serve. É para isso que nós fomos chamados. Amém, queridos? Mas fomos chamados para sermos conhecidos, onde Deus nos colocou como aqueles que fazem a diferença. A gente foi chamado para fazer a diferença, querido, para você ser conhecido na escola onde Deus te colocou, no trabalho onde Deus te colocou, na família onde Deus te colocou, no seu bairro, na sua cidade, no mundo, na geração que Deus te colocou. Ele nos chamou para sermos aqueles que vai fazer a diferença. É para isso que Ele nos chamou. Nós fomos chamados aí, queridos, e aí é o tema dessa mensagem, chamados para escrever história. Nós fomos chamados para escrever história, e não apenas para fazer parte da história. A gente não foi chamado para, quando for contar a história, a gente ser aquele que está fazendo, alguém que está ali como coadjuvante, mas nós fomos chamados sempre para ser protagonistas das histórias, aqueles que vão fazer a diferença. Existiu um homem, existiu uma mulher em tal cidade, em tal igreja, em tal país,
que ele era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, quando ele orava, quando ele clamava, quando ele servia as pessoas, quando ele fazia, ele era diferente, tinha uma luz nele diferente. E aí nós fomos chamados para ser esses protagonistas que realmente escrevem a história, não ser mais um no meio da multidão, queridos. E novamente eu quero dizer aqui, eu não estou falando de sermos famosos para a nossa glória, o seu centro das atenções, não é isso, mas é a nossa vida ser de tal forma que glorifique a Deus, que as pessoas vejam a Deus através das nossas vidas e glorifiquem a Deus, amém? Não é para a gente ser um Zé Ninguém, que não faz diferença nenhuma, que você está lá no seu trabalho, tanto faz como tanto fez, está no meio da sua família, tanto faz como tanto fez, está na igreja ou está em qualquer lugar, tanto faz como tanto fez. Não, eu e você fomos aqueles que fomos chamados para quando a gente está lá no meio da família, as famílias percebem, ele é diferente, ele tem algo diferente, ele tem uma luz, quando ele fala, quando essa pessoa chega, transmite uma paz, dá uma alegria, sempre que ele fala, ele tem uma palavra de sabedoria. Eu nunca vi essa pessoa, com palavra de murmuração, de reclamação, sempre agradecido, sempre dando glória a Deus, uma pessoa sábia, uma pessoa agradável de estar perto. Nós fomos chamados para ser esses que, aonde estiver, na família, na escola, no emprego, a gente faz a diferença, as pessoas notam a diferença. Nós somos pessoas que mesmo antes de abrir a boca e falar algo da Bíblia, as pessoas já olham para a nossa vida e veem algo diferente, porque é mais do que pregar a Bíblia. A nossa vida precisa ser a Bíblia, a nossa vida, a nossa conduta precisa ensinar as pessoas, amém, amados? Em nome de Jesus. A intenção de Deus, queridos, relatada aí no texto de Gênesis 12, do 1 ao 3, era que através da vida de Abraão, todos os povos da terra conhecessem o seu Criador e fossem por ele abençoados. Da mesma maneira, hoje Deus quer tornar famoso, engrandecer o nosso nome, para que através das nossas vidas, muitas pessoas sejam abençoadas e conheçam a Deus. Ele quer que o mundo saiba que Deus... Eu me lembro esses dias, eu vi no YouTube, um pedacinho do vídeo de D.L. Moody. Não sei quantos de vocês conhecem a história desse homem, um grande ganhador de almas que inspira. Se você não viu, procure e assista, tremendo. E uma das frases que ele fala, eu acho que não é dele essa frase, mas Moody repete, uma das frases que ele diz, é assim, deixa eu me lembrar agora, que ele diz, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer para, com e através de um homem totalmente entregue a Ele. O mundo está para ver o que Deus pode fazer para um homem, com um homem e através de um homem totalmente entregue a Ele. Quando eu assisti esse filme, querido, aquilo queimou no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero ser mais um desses homens, desses valentes nessa terra. Eu não quero ser mais um Zé Ninguém. Eu quero ser um que Deus usa a minha vida poderosamente. Eu quero sim, me ajuda a renunciar todos os dias, ajuda-me a abrir mão da minha vida para viver para Ti de verdade. Eu não quero brincar de ser crente, eu não quero andar embaraçado com as coisas dessa vida. Senhor, me ajuda a me render mais, me ajuda que o Teu Espírito Santo esteja totalmente no controle da minha vida, porque eu quero que minha vida faça diferença, eu quero, mas para isso, essa frase de Moody, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com, para e através de um homem que é totalmente entregue a Ele. Precisa essa entrega total ao nosso Senhor. Amém, queridos? Mas eu falei que o tema dessa mensagem é chamados para escrever a história. História é tudo aquilo que já aconteceu e influencia direta ou indiretamente no nosso presente e futuro. A história é importante para a gente aprender o porquê das coisas serem como são hoje. Romanos 15,4 é aquele texto que Paulo diz, tudo que antes foi escrito para nos ensinar. Ela é importante para que a gente possa entender o passado, aprender com ele, para que a gente não venha cometer os mesmos erros no presente. E se nós estivermos dispostos aí, queridos, a aprender com o nosso passado, se estivermos dispostos a nos colocar na posição que Deus quer, a posição que Ele quer da gente hoje, a gente vai ser capaz de escrever uma história, ou uma nova história,
para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Se nós formos capazes disso, nós vamos escrever história, queridos. Amém? A história, ela é vivida e ela é escrita a cada dia. O que vivemos hoje, o que a gente está vivendo hoje, vai virar história amanhã. Assim a gente pode nos perguntar, que tipo de história que a gente está escrevendo? Que tipo de história você e eu estamos escrevendo? Né? Qual o legado que a gente vai deixar nessa terra? Queridos, hoje eu vejo, infelizmente, às vezes os filhos de Deus, os cristãos, filhos preciosos, amados de Deus, que Deus nos chamou para escrever uma história preciosa, às vezes tão embaraçado com as coisas dessa vida, preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir, preocupado em ajuntar e armazenar riquezas nessa vida, preocupado com os prazeres dessa vida. Com isso eu não estou dizendo que você não possa aproveitar, não possa ter coisas boas, não é isso, mas tão preocupado como se fosse viver o resto da vida aqui. E a vontade de Deus é que a gente não ande embaraçado com as coisas dessa vida. A vontade de Deus é que a gente entregue totalmente as nossas vidas, deixe que Ele nos use poderosamente para que leve vidas ao céu, para que vidas se convertam. A vontade de Deus, queridos, é que a gente escreva uma história de vitória, uma história de sucesso. Essa é a vontade de Deus, não sucesso segundo os padrões desse mundo, mas sucesso segundo os padrões de Deus, que eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Amém, querido? Deus nos chamou para escrevermos uma história de sucesso e de vitórias. Em primeiro lugar, eu quero falar com vocês aqui, primeiro tópico dessa mensagem, a diferença entre chamados e escolhidos. Vou só citar um texto também, você anote, Mateus 22, 14, aquele texto que fala sobre a parábola do banquete de casamento, ou a parábola das bodas, onde fala que tinha um rei que mandou os seus servos convidar, chamou seus convidados para o banquete, o casamento do seu filho, e disse que foi convidar, e os seus convidados não deram nem muita bola. Eu estou ocupado, eu tenho outro a fazer. Não deu nem muita bola para o convite do rei, nem deram bola. Alguns tinham afazeres, e enfim, não deram bola. E o rei falou assim, então vá para outros lugares, vai pelos becos e valados, chama todo mundo, gente boa e gente ruim. E diz que aí foi e encheu a sala do banquete, mas quando o rei entrou ali para ver as pessoas que estavam, diz que tinha um dos homens que não trajava vestes nupciais. E ele perguntou, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? E aí diz que falou, pegue esse homem, amarre ele e jogue ele naquele lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Estou resumindo aqui, acho que cortei alguns pedaços, mas também não sou obrigado a lembrar tudo, como diz o pastor Claudio Duarte. Depois você vai lá no texto e você lê direitinho todo o texto, tá bom? Mas eu quero falar aqui sobre a diferença de chamados e escolhidos. Quem é chamado? Chamado, queridos, são todos aqueles que são convidados, são convocados. Nessa parábola das bodas, o rei, que estava fazendo o banquete aí para o casamento do seu filho, chamou muita gente, vai. Só que os convidados nem deram bola para o chamado, rejeitaram o chamado, como tem muita gente, muitas pessoas que têm rejeitado o chamado de Deus nas suas vidas. Então os chamados são aqueles que são convidados, são convocados. E os escolhidos? Quem são os escolhidos? Escolhidos são aqueles que se dispõem a atender a chamada, o convite, e consagram sua vida para isso. É a mesma coisa, deixa eu fazer um exemplo aqui, não sei se, vamos ver se cabe aqui dentro desse contexto, mas eu estou formando um time de futebol aqui, aí eu chamo algumas pessoas para fazer parte do meu time. Tiago, vem fazer parte do meu time, Thaí, vem fazer parte do meu time, Ângelo, vem fazer parte do meu time. Esse é um chamado, eu estou chamando todos vocês, só que você pode recusar ou não. Thaí fala, não pastor, não quero jogar no seu time não. Eu chamei ele, mas ele recusou o chamado. Aí outros até aceitaram. O Tiago e o Ângelo aceitou. Vieram e fizeram. Só que não é só atender o chamado. Ele precisa estar preparado também para jogar nesse time.
Ele precisa se preparar para jogar nesse time. Foi chamado, mas também não é de qualquer forma. Precisa estar preparado. Aqui nessa parábola das bodas, queridos, quando eu falei no finalzinho da parábola, que fala que um homem atendeu o chamado, entrou na sala do banquete, só que quando o rei entrou, falou: como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Quando você vai estudar um pouquinho as vestes na Bíblia, querido, fala sobre a condição das pessoas. Vestes brancas, vestes alvas, fala sobre pureza, fala sobre santidade. Vestes sujas, fala sobre o pecado. E ali, queridos, deixa eu só ler aqui. A Bíblia compara a salvação com alguém que troca suas vestes sujas e de lamento por vestes de noivo, bonitas e limpas. Então, aquela pessoa entrou ali, mas como é que ela estava ali? Como é que ia permanecer ali? Ela não trocou as suas vestes. Não trocou as suas vestes. Aqui eu quero dizer, quem são os escolhidos? São aqueles que atendem o chamado, mas não basta atender o chamado. Precisa trocar suas vestes. Vestes de santidade. Em Hebreus 12:14, diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Não basta a gente atender a princípio o chamado do Senhor Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer render a sua vida? Aí a pessoa, ela ergue a sua mão, ela entende, ela rende a vida a Jesus, entende que é pecador, mas não basta isso. Aí nós precisamos, queridos, trilhar um caminho de santidade. Ali já começa, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, a santidade inicial, sim. Só que nós precisamos ainda trilhar esse caminho. Trilhar um caminho de santidade. Nós precisamos nos purificar. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos trilhar esse caminho de santidade. Amém? Eu quis falar isso aí só para você entender a diferença entre ser chamado e ser escolhido. Então, novamente, chamar todos. Deus tem um chamado, mas as pessoas podem recusar. Agora, escolhido. Escolhido é aquele que atende a chamada, mas também não só atende, ele se prepara também. Ele se consagra para isso. Amém, amados? Abraão ele foi chamado por Deus para escrever a história. Nós falamos aí de Abraão em Gênesis 12, porém Abraão ele poderia ter recusado a sua chamada, sim ou não? Deus chamou Abraão, ó, sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa do teu pai, deixa tudo isso aí, vai para onde eu te mostrarei, vou te abençoar, né? Vai, nem falou para onde ia, mas falou, vai que eu vou te mostrar. Eu creio que Abraão poderia ter recusado? Poderia. Ou Abraão poderia até ter recusado aí, queridos, os termos da chamada. Quais são os termos? Deixa sua casa, deixa sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão poderia ter recusado. Não, Senhor, não vou deixar minha casa, não vou deixar minha parentela, né? Mas Abraão não recusou a sua chamada. Abraão não recusou. Amém? Então, queridos, essa é a diferença entre chamado e escolhido. Agora, quais são as pessoas que Deus escolhe para escrever história? Porque nós estamos falando aqui de pessoas chamadas para escrever história. Quais são as pessoas que Deus escolhe para escrever história? E aqui eu quero que você volte no texto base, nós vamos voltar, não esqueci do texto, Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Deixa eu correr aqui que o tempo está... Josué 1, a partir do verso 1 também. Olha o que diz aí: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Quem é que Deus escolhe para escrever história, querido? Em primeiro lugar, aqueles que são chamados para escrever história, são pessoas que são servas. Aqui diz, Moisés, servo do Senhor. Quem é chamado, quem vai fazer, escrever uma história de sucesso nessa terra, são pessoas que são servas, pessoas que vivem para servir. Filipenses capítulo 1, verso 21, é aquele texto onde Paulo diz assim, o morrer para mim é lucro, e o viver para mim, sabe o que é? É Cristo, é viver para fazer a vontade de Deus. Então, queridos, as pessoas que realmente vão fazer a diferença nessa terra, é pessoas que vivem para Deus.
Se eu morrer é lucro, que eu vou estar com o Senhor. Mas se enquanto eu estiver nessa terra, eu não vou viver para a minha vontade. Eu vou viver para fazer a vontade de Deus. Ainda que, um texto que eu cito 300 vezes nas minhas pregações, Atos, capítulo 20, do verso 22 ao 24, uma das declarações que eu mais amo, que um dia eu vou fazer um quadro, eu acho que colocar lá na minha casa, Paulo dizendo: agora, dirigido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Eu só sei que o Espírito Santo está me avisando que prisão e sofrimento me aguarda. Todavia eu não me importo, e eu nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso é viver para Deus, isso é servir a Deus. Porque Paulo foi um dos homens que escreveu uma das maiores histórias do cristianismo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Eu creio que um dos fatos foi por causa dessa declaração. Paulo falou: pouco me importa se eu vou sofrer, pouco me importa se eu vou ser preso, pouco me importa se eu for açoitado, pouco me importa se é para lá que o Deus está mandando eu ir, e se Ele está falando que eu vou para lá e eu vou sofrer, é para lá que eu vou, mesmo que eu sofra. O que importa é eu cumprir o meu propósito. Queridos, como eu almejo que nós, como igreja, a igreja do Senhor, desperte para isso de verdade. Pouco me importa se eu estou sofrendo nessa situação, pouco me importa se eu vou sofrer em outra situação, desde que eu cumpra o meu chamado, eu cumpra o meu propósito, eu cumpra o propósito da minha vida, para a qual eu estou na face dessa terra, e não ande embaraçado com as coisas dessa vida. Meu Deus, isso é maravilhoso. Então, quem Deus escolhe que vai fazer a diferença são pessoas que são servas, pessoas que entendem que a sua vida é para servir. Segundo lugar, quais são pessoas que Deus escolhe para escrever história? Aquelas que estão se preparando, porque a gente precisa se preparar para escrever história. Discípulos, né? Ainda no versículo 1 diz... Versículo 1: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar, discípulo de Moisés. Josué, discípulo de Moisés. Quem é que Deus escreve? Pessoas que estão se preparando. Discípulos são aquelas que estão crescendo, são aquelas que estão às vezes debaixo da mentoria de homens e mulheres de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você: quem é que tem influenciado sua vida? Quem é o seu mentor? Quem são pessoas que têm influenciado a sua vida? Aqui a gente vai ver que Josué dá continuidade na história, mas ele teve um discipulador. Depois que Moisés partiu, Deus falou: Josué, Moisés meu servo é morto, agora é você, Josué. Você, prepare-se, porque você vai levar esse povo a herdar a terra prometida. É você. Mas quem era Josué? Quem era Josué? Discípulo de Moisés. Então são pessoas, queridos, que estão se preparando, né? Pessoas que estão se preparando aí para servir. Josué não saía da cola de Moisés. Josué não saía da cola. Tinha um mentor, né, que fazia diferença na sua vida. Terceiro lugar, quais são as pessoas que Deus escolhe para escrever a história? Quais são, queridos? Pessoas vivas. Como assim, pastor? Pessoas vivas. Verso 2 diz assim: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Deixa eu ver se é o verso 2 mesmo. Só voltar aqui, perdão que saiu aqui. Meu servo, verso 2, meu servo Moisés está morto. Agora é você. O que Deus está querendo dizer? Moisés foi um grande homem. Moisés fez um dos homens que escreveu a história citada até hoje. Mas Deus está dizendo assim para Josué: Josué, Moisés morreu. Foi um homem tremendo. Mas agora é você. Eu estou chamando você para escrever a história. Aqui eu quero dizer para mim e para vocês aqui, queridos que estão aqui. Nós ouvimos a história de grandes homens e mulheres de Deus, do passado e de hoje ainda. Mas Deus está dizendo para mim e para você, quando diz em relação aos homens do passado: esse grande homem morreu. Martinho Lutero, grande reformador, morreu. Moody,
grande ganhador de almas, morreu, né? Tantos homens, George Miller morreu, tantos homens de Deus morreu. Agora é você que eu estou chamando. É você que eu estou chamando para escrever história. Agora, 2020, nessa época, nessa geração, nessa era digital, com esses problemas que enfrentamos hoje, com essas dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, é você que eu estou te chamando. Não é para a gente viver de saudosismo. Ai, se eu vivesse na época assim, ai, tal época, nossa, tinha homens de Deus, homens de oração, homens que conheciam a Bíblia, mas Deus quer levantar homens e mulheres assim hoje. Deus não quer que a gente fique só olhando para esses homens. Deus quer que nós venhamos a nos dispor e ser esses que vão escrever a história agora. Esses homens que vão enfiar a cara na Bíblia. Esses homens que vão ler a Bíblia. Esses homens que vão ter vida de oração. Que vão se aprofundar em Deus. Que vão renunciar. Que vão abrir mão da sua vida. Para que Deus nos pegue e nos use para escrever a história. Moisés é morto. Agora é você. É você agora, Tiago. É você, Otair. É você, Luiz. É você que eu quero usar nessa geração. É você, Tiago, que eu quero usar nessa geração. Não é a gente ficar falando de história só de grandes homens. Deus quer nos levantar como grandes homens e mulheres de Deus para escrever história. Só que a gente precisa acreditar nisso. Isso não é uma historinha que se conta só dos outros. O que Deus precisa é de um coração disposto, um coração que renuncia, um coração que acredita, que fala: eis-me aqui, faz na minha vida também, Pai. Quem são pessoas que Deus usa para escrever história? Pessoas fortes e corajosas. Verso 6 fala sobre isso. Seja forte, corajoso. Agora, quem são pessoas fortes e corajosas? Não é aqueles que não enfrentam medos, não têm medo. Tem medo, mas são pessoas que enfrentam os seus medos e que sabem que a sua força está no Senhor. Tem um texto que eu quero só citar. Eu estou correndo aqui na mensagem que eu acabei demorando muito, queridos. Efésios 6:10 diz: fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Então, pessoas fortes e corajosas são aqueles que enfrentam seus medos e sabem que a sua força vem de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 9 ao verso 10, Paulo acaba falando, né, que quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Quem são pessoas que Deus escolhe para escrever história? Verso 7 de Josué, capítulo 1, verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Então, quem são? São pessoas obedientes e constantes no caminho do Senhor. Aqui Deus fala para Josué: Josué, somente seja forte e corajoso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, tenha o cuidado de obedecer a tudo que Moisés ordenou. Ou seja, quem é que vai fazer história? Quem é que vai fazer a diferença? Quem é que vai fazer? Pessoas obedientes e pessoas constantes. Não se desvia nem para a direita, não se desvia nem para a esquerda. É constante, é constante, é constante no caminho do Senhor. Amém, queridos? E é obediente. Glória a Deus. Quem é que Deus escolhe para escrever a história? Pessoas que não se calam em meio às lutas e afrontas de Satanás. No verso 8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, antes medita nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Por que eu acredito que diz isso, queridos? Em muitas situações difíceis, situações de luta, situações de afronta do inimigo das nossas almas, às vezes eu acredito que muitos dos filhos acabam se calando, fecha sua boca, desanima, e aqui está falando: não deixe de falar, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, antes medita nelas dia e noite. Eu quero citar um texto, 1 Samuel 17:45, é aquele texto que fala de Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Diz que quando Davi chegou perto de Golias, atenção aqui no pastor, queridos, Davi chegou perto de Golias, Golias olhou para ele com desprezo,
só viu um rapaz ali ruivo, de boa aparência. Ele olhou e debochou de Davi. Falou: quem que é você, rapazinho? Quem é você? E debochou. Falou ainda assim para Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha comigo aí com um pedaço de pau? O que você está pensando que eu sou? E deu risada, debochou de Davi. Falou: hoje mesmo eu vou dar a sua carne aí para as aves do céu. Por quê? Porque Golias se confiava na sua força. Golias confiava que ele era experiente, um guerreiro valente, experiente, forte, um gigante. Olhou para Davi, desprezou, falou: quem é esse menino? Agora olha o que é tremendo. Davi olhou para Golias e disse: você vem para mim com espadas, você vem contra mim com lanças, com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Isso que é maravilhoso. Então Davi sabia quem ele era no Senhor. As pessoas que Deus escreve para fazer história são pessoas que sabem quem são no Senhor. Eles sabem quem são no Senhor, queridos. Pessoas que não se calam em meio às lutas, não se calam em meio às afrontas de Satanás. Satanás vai dizer para você, como Golias disse para Davi: quem é você? Olha a sua pequenez, olha o seu tamanho, olha a sua limitação. Como é que você vai chegar nesse lugar? Como é que você vai fazer isso? Quem é você? O que é que você está pensando? Você não é nada, você não é ninguém. Aí muitos acabam nessa hora se calando. Ai, é mesmo, eu sou assim, sou um coitadinho, desanima. Quem sou eu? Como é que eu posso chegar? Como é que eu vou escrever história? Lembra que a gente está falando aqui de escrever história. História de sucesso, história grandiosa. Não é para a nossa glória, é uma história grandiosa para que pessoas sejam alcançadas. Mas aí muitas vezes Satanás vai chegar para você e falar: quem é você para você fazer isso? Quem é você para você alcançar esse sonho? Quem é você para chegar onde você quer chegar? Quem é você para ser um grande pregador? Quem é você para você ter uma empresa? Quem é você para você abrir a sua empresa? Quem é você para você fazer a diferença na sua família? Golias vai se levantar contra você e falar: você não é nada, você é um cachorrinho. E é aí que a gente não pode se calar, baseado na palavra, e falar assim: eu sou filho de Deus vivo, eu posso, na minha força eu não sou ninguém, mas eu vou contra você na força do Deus vivo, é nessa força que eu vou. Você vem com espadas, você vem com lanças, mas eu vou na força do meu Deus, e é por isso, e hoje mesmo, eu vou arrancar sua cabeça e dar para as aves do céu. A gente precisa saber quem a gente é em Deus, queridos, e saber que Deus sonha conosco, que coisas grandiosas. Deus quer que a gente escreva história, uma história de sucesso, onde milhares de vidas são abençoadas através das nossas vidas, para a glória dEle. Verso 8, estamos encerrando, queridos. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Quem é a pessoa que vai escrever história? Olha aqui, queridos, são pessoas que investem o seu tempo meditando na palavra de Deus. Aqui diz que não deixe de meditar nessas palavras de noite, porque só assim você vai cumprir tudo que nele está escrito, e você vai ser bem sucedido, você vai prosperar. Quando? Quando a gente meditar nessa palavra dia e noite. Muitas vezes nós não estamos tendo vitória, muitas vezes ainda não estamos escrevendo história, porque para escrever história a gente precisa enfiar a cara nesse livro e meditar. Não é só ler, não, meditar é examinar com profundidade dia e noite. A gente quer ter uma vida de sucesso com Deus, mas a gente quer ter uma vida superficial na leitura, superficial na oração. Ele diz: quem vai ter vitória, quem vai fazer a diferença nessa cidade, nesse bairro, nessa nação, nesse mundo? Quem medita na palavra dia e noite, quem enfia a cara nesse livro. Sabe o que é meditar, queridos? Você sabe meditar. Meditar é como se fosse se preocupar. Você está preocupado com um problema. Como é que é quando você está preocupado? Você acorda, você está preocupado. Você vai almoçar, você está preocupado. Você vai dormir à noite, você está preocupado. Você passa uma semana, você está preocupado com aquela situação. Passa um mês, você está preocupado. Você está o tempo inteiro pensando naquilo. Isso é meditar. Só que Deus quer que a gente faça isso na palavra dele. Você vai dormir, você está pensando na palavra. Você vai almoçar, você está pensando na palavra. Você vai andar, você está pensando na palavra. Você vai dormir, você está pensando na palavra. Você vai passear, você está pensando na palavra. Você está pensando na palavra todo tempo, dia e noite. Aqui fala, medita dia e noite. Não está falando para você ler a Bíblia dia e noite.
meditar, gasta tempo, como se fosse se preocupar dia e noite, para que essa palavra entre no seu coração, gere vida, gere fé, e é a fé que traz à existência o nosso milagre, é a fé que traz à existência as coisas que não existem, mas essa fé só vai ser gerada no nosso coração, quando a gente meditar nessa palavra dia e noite. Essas são as pessoas que vão escrever história. Pessoas que têm um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Verso 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que você andar. Então é uma pessoa que tem um relacionamento pessoal. O Senhor, o seu Deus. Eu quero só citar um texto, Êxodo 33, 11. É um texto onde fala que Moisés armava a tenda, uma tenda que chamava de tenda do encontro, fora do acampamento, onde ele se encontrava com Deus, a Shekinah de Deus descia, a nuvem de Deus cobria ali, e ali Moisés tinha um encontro, falava com Deus face a face, e algo, sabe algo que é tremendo? Que Josué sucedeu Moisés. Diz que quando Moisés saía ali daquela tenda de encontro, voltava para o acampamento, diz que Josué não se apartava da tenda. Josué continuava lá, não se apartava da tenda. Sabe o que eu aprendo com isso? Josué fala, não, eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar nesse lugar onde Moisés tem um encontro com Deus. Eu quero estar nesse lugar. Esse lugar da presença de Deus. Esse lugar onde Moisés se encontra com Deus e fala com Deus face a face. São esses que vão escrever história, queridos. Pessoas que têm um relacionamento pessoal e profundo com Deus. Que tipo de história Deus quer que a gente escreva? No verso 6, já falei que está acabando um tempinho, né? Me perdoe, mas agora está acabando de verdade. Verso 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, que tipo de história? Isso é importante. Qual o tipo de história que Deus quer que a gente escreva? Porque não se trata de nós, não se trata de sermos grandes, idolatrados. A história que Deus quer que a gente escreva é uma história de pessoas que conduzem outros ao céu. Porque o que Deus fala para Josué? Você, Josué, vai ser aquele, olha o verso 6, você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi. E nós sabemos que hoje o papel é para a gente conduzir aí a Canaã celestial. A história que Deus quer que a gente escreva é uma história onde Deus usa as nossas vidas para conduzir milhares de pessoas a Canaã, mas não é mais essa Canaã terrena, é a Canaã celestial. É essa história que Deus quer que a gente escreva, queridos. Pessoas que passaram por aqui, e é essa história que eu quero escrever. Eu não quero ajuntar e armazenar riquezas nessa terra, não. Quero desfrutar de coisas boas? Quero. Mas isso não é o principal na minha vida. Eu quero de verdade, queridos, quando eu partir dessa terra, eu não quero que na hora que eu estiver no caixão ali, pessoas estiverem ali no meu velório, foi uma boa pessoa, uma pessoa muito boa. Eu quero muito mais que isso para a minha vida, queridos. Eu quero, quando eu partir dessa terra, eu quero falar, esse cara fez diferença. Esse cara fez diferença na cidade de Marília, esse cara fez a diferença no país dele, esse cara fez a diferença no mundo, através da vida do Alexandre, do pastor Alexandre. Quantas vidas foram encorajadas, quantos casamentos, quantas famílias que iam ser destruídas, através da vida dele, mudou. É essa história que eu quero deixar aqui. Eu não quero deixar uma história de um bonzinho, que ajuntou riqueza, que viveu uma boa vida. Eu quero deixar uma história, primeiro para a minha família, para o meu filho, para a minha esposa, para a igreja que Deus tem confiado aos meus cuidados. Mas eu quero deixar uma história, queridos, quando eu partir daqui, de milhares de vidas que Deus me usou para salvar, para encorajar, para ficar firme. Porque tem muitas vidas aí, nós estamos em tempos que muitas vidas estão se perdendo. E nós estamos aí onde tem sido pregado um evangelho barato. Eu ia ministrar uma outra mensagem, queridos. Talvez vai ficar para a semana que vem. Eu tinha até preparado essa mensagem, mudou na hora, nos 45 do segundo tempo. Talvez ministre na semana que vem. Porque nós estamos aí em tempos que está perigoso, uma mensagem, queridos, onde tanta gente tem sido enganada,
que não tem ouvido o que quer, tem ido para outros lugares, né? Mas eu estou comprometido com o meu Deus, com a palavra do meu Deus, para que eu leve saúde, leve vida para vocês, para que a igreja cresça, para que a igreja tenha um alimento sólido e não seja enganada e levada para lá e para cá por qualquer vento de doutrina. E por último, qual é a promessa de Deus para aqueles que atendem a sua chamada? Ele diz no verso 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Sabe qual é a promessa de Deus para aqueles que se dispõem, atendem a chamada, se preparam, abrem mão da sua vida para viver para Deus? Nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Eu estarei com você por onde quer que você andar. Aonde você for, eu vou estar com você. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Eu quero orar, nós já estendemos. Me perdoem, queridos, vocês que estão aqui, o pessoal que está em casa também. O louvor, pedir para o louvor, pode ficar, nós nem vamos fazer esse louvor final. Eu quero só orar, nós vamos encerrar. Não vamos nem fazer o louvor. Eu quero só orar com vocês. Pedir aí para você fechar os seus olhos. A gente não foi chamado para ser um Zé Ninguém, queridos, para a gente viver no anonimato, mas a gente foi chamado para ser luz, poderosos em Deus. Escrevemos uma história de sucesso, onde Deus tem nos colocado, deixando um poderoso legado nessa terra. Amém? Você concorda comigo? Você crê nessa palavra? Você pode dizer um amém bem forte? Você pode dar uma forte salva de palmas ao nosso Senhor, então? Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos. Vocês que estão em casa também, por favor, feche seus olhos. Nós vamos orar e vamos encerrar. Glória a Deus. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Como sempre, o meu pedido é que ela seja mais que uma palavra de ensino e de orientação. Pai, que ela seja uma palavra que desça ao coração dos meus irmãos, o Teu Espírito Santo trabalhe, para que gere, Pai, em nossos corações, esse desejo, esse anseio de fazermos história, de escrevermos história. Não é de sermos idolatrados, ou sermos famosos, ou obtermos glórias para nós mesmos, mas é que a gente torne o Seu nome conhecido, Pai. O Seu nome venha se glorificar através das nossas vidas. E aonde o Senhor tem nos colocado, nos lugares aonde temos ido, sejamos aqueles que fazem a diferença, que estão escrevendo uma história de sucesso, glorificando e honrando o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, pois nós fomos chamados para escrever história, para fazer história. Nós não fomos chamados para ser mais um no meio da multidão. Nós fomos chamados para ser luz, para onde ir aonde há trevas, e as trevas sejam dissipadas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, obrigado. Obrigado pela paciência de vocês. Me perdoe, hoje acabamos extrapolando um pouco no tempo, mas eu não podia deixar de passar tudo que eu gostaria de passar para vocês hoje. Em casa também, passamos um pouquinho de tempo. Graças a Deus, não temos mais acostumado a passar esse tempo assim, mas eu acredito que Deus abençoou a sua vida grandemente, que você seja aquilo que Deus te criou para fazer, para ser, aliás, e escreva a história maravilhosa que Deus te chamou para escrever. Amém? Deus os abençoe, amo vocês, que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.